Hello. Dia bom? Bom dia. Tudo beleza? Bom dia. Tudo tranquilo ou não? A voz Bom de dia, professor. Bom dia, professor. Professor. agora com potência, né, Matheus? Tudo beleza, Brena, com você? Sim, tá tudo beleza, assim, graças a Deus. Eu gostei do momento que teve. Esse momento, eu esqueci até o nome dessa apresentação. Enfim, vocês entenderam, eu vou ler aqui, mas é. Eu não, eu fiquei dormindo. Eu entendi que você gostou. Tá, Matheus, vamos pro foco, beleza, coleguinha? Vamos lá. Tá bom. Galera, eu já queria concluir isso aqui, já trazendo para a nossa realidade, né? A gente está se organizando aí já para a volta às aulas presenciais. Deus é bom, né? Amém. Deus é bom. Então, como nós já estamos... Não tem nada definido 100%, mas a prefeitura já se manifestou, o sindicato também já se manifestou, e as escolas, paulatinamente, estão se manifestando, tá bom? Então, daqui até o dia 3 de maio, muita água vai rolar aí ladeira abaixo. Então, isso significa que é rápido, tá bom? Formação da população do povo brasileiro. Não tem como eu falar com isso, você é de câmera fechada, velho. Pelo amor de Deus. Como é que pode? Eu ficar falando de mim e de um monte de tela preta aqui. Fica bem complicado para mim, mas vamos lá, né? Um desafio, né? Fazer o quê? Na última aula estávamos falando sobre isso, índios, africanos, imigrantes, e a gente entende. Vocês já assistiram um documentário que... uma série, na realidade, que está no YouTube. Quando a gente fala em série, você só lembra de Netflix. Série significa que é seriado. Tem vários vídeos a respeito daquele tema. Vários vídeos a respeito daquele tema. Tem um canal lá que se chama Brasil Paralelo. Vocês já viram lá? No YouTube? Não. Anote aí, por favor, Brasil Paralelo. Perdão. Brasil Paralelo, beleza? Por que eu estou falando isso? Porque nós nos construímos através de uma ideologia eurocêntrica. Depois, através de uma ideologia nacionalista. Mas todas essas ideologias chegaram até o governo Lula e Dilma como coisas ruins, certo? Ideologias de direita, ideologias militares, ideologias, a maioria delas eurocêntricas, disfarçadas de ideologias nacionalistas. Até a nossa Constituição ela vai em cima dessas ideias, tá bom? Não tem a ideia nacional, não tem uma construção nacional ainda, não tem uma construção nacional ainda, e a gente está vendo isso aí em regionalização. Alguns vão discordar de mim, e eu concordo com você, tá bom? Alguns vão discordar, e muitos podem discordar, e eu concordo com você, porque o argumento deles é o seguinte, peraí, a partir do momento que tem construção de Brasil, mesmo com tragédias, tem construção de Brasil. Então, não tem, é nacional, é o nosso jeito de fazer, mas é nacional. Então, eu concordo com esse ponto de vista. O que eu estou falando é que estas ideologias não foram constituídas para o benefício do povo brasileiro. É disso que eu estou falando. É só isso. Não estou falando de que tudo que foi construído no Brasil hoje não é brasileiro. Não é disso. Eu estou falando que não há o interesse na ideologia para a construção de uma nacionalidade, de um ideal brasileiro, de um povo brasileiro e, consequentemente, do território. Pronto, entendi. Eu acho que entendido isso, porque eu não tenho feedback, ninguém me diz, eu entendi, não entendi, é isso mesmo, eu discordo.
eu discordo em partes. Porque, por exemplo, a história inteira, ela termina em tragédia. Porque há realmente poucas... Existe algum fato na história que não aconteça uma tragédia? Ed, me vê essa curiosidade agora. Não, não. Agora, a colonização com a escravidão, a Segunda Guerra Mundial, como você já deve saber, né? Uma guerra... deixa eu ver. Todas as ações É antrópicas, tragédia. elas vão trazer pontos positivos e negativos. É essa subjetividade que as humanidades trazem. Por isso que a gente estuda essas disciplinas para entender a história, entender os filósofos, os sociólogos que estão ali postos naquele período, que tentam decifrar essas coisas, a geografia, que é a localidade, o espaço onde está acontecendo. Entende? Para a gente tentar decifrar. Muitas vezes a gente só consegue decifrar isso depois de centenas de anos, e muitas vezes até hoje a gente não consegue decifrar muita coisa, tá bom? Mas o que eu quero trazer aqui, Matheus, é de que, assim, o que nos falta é essa busca, a busca do povo brasileiro pela sua identidade. E lá no Brasil Paralelo, não sei se você já abriu aí, lá no Brasil Paralelo, eles buscam esta identidade brasileira, contando uma história pela vertente do povo brasileiro. E eu achei maravilhoso. Óbvio que o pensamento político, a ideologia, a gente já trabalhou isso no primeiro ano, ninguém fala, ninguém abre discurso nenhum se não for do seu interesse. Beleza? É sempre assim, é do seu interesse. A gente já trabalhou isso no primeiro, no segundo, e agora a gente só está reforçando. Então, que a ideia incutida por trás, a ideologia incutida por trás, é uma ideologia de direita. Então, se é uma ideologia de direita, óbvio que ele não vai trazer um militante de esquerda lá, um cara do PCdoB, ou algum pensador, não vai trazer Karl Marx, não vai trazer essa ideologia. E eu percebo também que existe uma ideia de trazer novos pensadores, eu achei massa. Por exemplo, Olavo de Carvalho está lá. Olavo de Carvalho está lá, falando, e ele não é... Ele é um guru. Guru é um cara que não tem formação acadêmica, mas ele acaba escrevendo sobre determinados temas. Então, o cara é um conselheiro, vamos dizer assim. Ficou claro para vocês? É diferente de Nilson. Nilson, quando dá conselho aqui, não tem nada de guru. É ciência, tá bom? É ciência que está aqui. Eu estudei, eu me formei, um professor de história, e aí vai. Ele não. Então, ele não tem formação em filosofia, mas ele, por estudar muita filosofia, certo? E por estudar muita história do Brasil, aí ele acaba dando conselhos, escreve livros e vive disso. Então, perceba que o governo atual, o governo de direita que nós temos, ele é embasado em coisas que muitas vezes não tem um conhecimento científico. Deu para entender, colega? Então, você, que é um indivíduo, que é cidadão, que faz parte desta ideia, você precisa entender que quando você pega um livro de autoajuda, compra um livro de autoajuda, muitas vezes o cara que está escrevendo ali não é um cientista, entende? Ele é um cara que teve um problema na vida e aí resolveu falar da sua vida e dar conselhos segundo a experiência que ele tem. Beleza? Muito obrigado, Luara, por abrir a câmera. Segundo a experiência que ele tem. Por exemplo, quando você entra na internet e vê alguém lá, um cara vai falar sobre como investir na Bolsa de Valores. O cara está dando dicas segundo a experiência, a prática dele. Deu para entender? Muitas vezes você quer dar conselho para outra pessoa porque você tem experiência naquilo. Aí não tem nada a ver com ciência. Muito do que nós temos hoje na comunicação não tem nada a ver com ciência. E isso está muito mais para a mídia do que para a ciência. Trazendo para a nossa vertente, perceba que a construção do Brasil é em cima de um território. Por que eu falo isso que é tão lógico, mas tem gente que não entende? Porque Luara, para você ser Luara, precisa de um terreno. Mateus, para ser Mateus, precisa de um lugar para você viver, ou de um território, de uma região.
Ninguém, não tem nenhum ser humano voando por aí, ó, o tempo inteiro batendo as mãos e voando, e sem pousar em lugar nenhum. Até as aves precisam pousar em um determinado ambiente para se alimentar, precisam fazer seus ninhos. Então, todo ser vivente precisa de um território ou de um espaço. Então, isso já lhe dá uma dica. A construção da ideia do povo brasileiro tem grande influência determinista. Por que grande influência determinista? Porque a construção do povo brasileiro é pautada no território brasileiro. E que território é esse? Um território que foi explorado, ocupado por portugueses e africanos, mas já existia um povo pré-colombiano. Então, essa miscigenação conta com diversas experiências em um território novo para quem ocupou, certo? E um território conhecido para quem já vivia aqui. Então, vai ter uma troca de experiência internacional e interracial aí. Tá claro para vocês isso aí? Então, você que hoje consegue resolver as coisas rapidamente, acha que eu consigo resolver porque eu sou bom em improvisar. Não é bom eu improvisar. É porque existe uma carga natural sobre você. Por isso que você consegue resolver mais facilmente por conta desse processo de miscigenação e do processo determinista do espaço que você foi constituído, construído. E essa miscigenação gera diversos nomes aí. Lembre-se que isso aí é muito importante para a sociologia. Isso é muito importante para todos os movimentos de esquerda e de direita, para que a gente consiga ir ao micro e do micro a gente consiga avançar para o macro para ter identidade nacional. Ok? Do macro para o micro, do micro para o macro, para que a gente consiga ter identidade nacional. Mas muitas pessoas ainda não entenderam de que nós somos miscigenados e somos brasileiros. Muita gente ainda não entendeu. Independente se um é loiro, se um é branco, se um é vermelho, se um é azul, se um é índio, se um é alto, se um é gordo, se outro é magro, independente disso. Muito disso é por conta do processo, os primeiros 100, 200, 300 anos, para você ver como nós somos novinhos. Nós somos novinhos. Ó, 1.500 para cá, só fazer a conta. Então, você vai perceber que nós somos novinhos ainda. Então, se a gente ainda teve 300 anos aí de processo de escravatura, e tem gente escrava, análoga ao escravo, até hoje, é porque a gente não conseguiu ainda sair desse processo de escravidão. A gente ainda não conseguiu sair do processo de reinado. Deu para entender? Nós estamos numa falsa república. Nós ainda praticamos muito de capitanias hereditárias, de donatários, de capitão do mato. Nós praticamos muito ainda de ideias portuguesas. Por exemplo, os primeiros 200 anos de Brasil, não existia Brasil, existia colônia portuguesa, ou seja, era uma extensão de Portugal. As ideias todas eram centradas em Portugal, não tinha pensamento em Brasil. Entende? Então, é tipo assim, ó. O Brasil não é do Brasil ainda. Não, que Brasil? O Brasil nem é Brasil hoje. Por exemplo, você pensa em construir um Brasil, hoje a gente não fica pensando em construir Brasil. A gente fica pensando em se dar bem individualmente, perceba. Eu quero me dar bem individualmente, mas como é que você vai se dar bem individualmente se você tem um território e é esse território que faz você se dar bem? Então, o pensamento é equivocado. Você tem que trabalhar em cima do território, do espaço territorial, cuidar desse espaço territorial, ampliar as riquezas desse espaço territorial, para que aí você consiga se dar bem. Então, a ideia é trabalhar sempre o espaço, ou seja, o povo de Salvador só vai se dar bem quando o prefeito de Salvador trabalhar em prol da cidade de Salvador. Mas como nós temos muitos interesses diferentes e alguns não são interesses em Salvador, a gente não consegue avançar na melhoria de Salvador e do seu povo. Ficou claro agora ou não ficou claro?
Para mim ficou claro, não sei para os outros. Ok. Alguém poderia se manifestar no chat aí? Ou você não está entendendo nada do que eu estou falando? Ficou claro, professor? Eu entendi o que o senhor falou na questão de, tipo, independentemente do governo, o povo em si também tem que querer, né? Porque não adianta de nada o governo fazer alguma coisa, sendo que o povo não quer. Nem o povo querer se o governo não faz. Enzo, por exemplo, tem como falar em Brasil se você não entende sua etnia? Não. Você vai entender que você pertence a uma determinada ancestralidade, de que você é um indivíduo, não sei como é que você se classifica, porque é você que precisa se classificar, não sou eu. Então, não vai existir Nilson se Nilson não entender que eu sou brasileiro e de que é esse o território que eu preciso cuidar. Independente se eu for para os Estados Unidos, como eu fiquei lá 4 anos, independente de onde eu for, se eu vou para São Paulo, se eu vou para o Chile, para os Estados Unidos, eu não deixo de ser brasileiro. E, além disso, eu tenho que entender qual é a minha etnia. Então, por isso que sociologia é muito importante. E o entendimento da arte, da construção do seu povo, da religiosidade do seu povo, isso tudo é que te constrói em um novo espaço, entende? Quando você diz assim, eu sou afrodescendente, e fica defendendo a ideia do africano que está na África, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ficou claro? Afrodescendente é afrodescendente, mas tem afrodescendente nos Estados Unidos, tem afrodescendente na Venezuela, tem afrodescendente na Europa, tem afrodescendente na Ásia. Só que o afrodescendente brasileiro está pautado no resgate de uma cultura africana, ao invés de entender a ideia de ancestralidade africana e povo brasileiro. Entende? Então, o que a gente precisa estudar de fato? A sua ancestralidade, a busca da construção cultural e histórica da sua família, consequentemente, da sua comunidade, entendeu? Porque você se entendendo, você entende onde você chegou, e entendendo onde você chegou, que é supostamente favela, que não é favela, a gente já debateu isso no 2º ano. Então, entende o espaço, daí em diante você vai entender o comportamento macro. E entende por que o governante não está nem aí para você. Bolsonaro não vai governar para você se você não sabe quem é você. Se você não sabe o que você quer. Se você não sabe as necessidades do seu espaço territorial. Se você não sabe como foi construída esta ideia de espaço territorial. Eu nasci em Salvador, eu preciso conhecer a história de Salvador, a cultura de Salvador, as subdivisões de classes sociais que tem em Salvador, entender bem Salvador, para daí me entender. Entende? Ficou claro agora? Ou melhorou agora? Eu me lembrei de uma coisa, que eu estava fazendo uma brincadeira com meu irmão, no jogo chamado QI. Uma das perguntas dele, que eu queria que tivesse caído para mim, qual foi a primeira capital do Brasil? Ele conseguiu errar. Ele tem 14 anos. 14 anos. Mas é assim, ó. Quando a gente busca estas coisas postas historicamente, isso é história. As coisas postas historicamente, quando a gente compara tudo isso, a gente percebe de que muito da história construída no Brasil é uma história de fábula, é uma história com E, não é uma história com H. Essa história com E é uma fábula. Mas, Leão, como é que eu vou descobrir a história verdadeira comparando? Aí, pronto. Quando você pega uma história de direita, uma história de esquerda, uma história de centro, aí você começa a comparar as coisas e chega ao seu denominador comum. Outra coisa que você pode fazer é ir à academia. O que é a academia? Nós temos academia de história, pô. Nós temos aí diversos livros que falam sobre a construção de Salvador. Nós podemos pegar narrativas em áudio e vídeo, nós temos a construção disso, e comparar tudo isso, para daí em diante a gente entender a história. Mas isso é divulgado? Não, a mídia não tem interesse em divulgar isso. Por que a mídia não tem interesse em divulgar isso? Porque se ela lhe conta a sua verdade, vai ficar difícil de eu te dominar. Me entende?
Então, quanto mais você não souber, melhor para a mídia, melhor será a projeção que ela quer colocar em você para que daí em diante você consiga se entender. Porque tem muita gente que chega no terceiro ano, essa aula é a aula que as pessoas me perguntam, Leão, eu sou o quê? Eu sou preto? E tá na cara que você é preto, você se veste como preto, você tem as características de um preto, estou falando preto porque existe negro e preto. Aí você que vai escolher qual é a nomenclatura. Eu estou usando preto aqui, mas se você quiser colocar negro, pardo, mameluco, cafuso, você que sabe. Tá bom? Eu sou negro. Ah, por que não é preto? Porque eu ainda não aderi à ideologia do preto. Ok? Eu ainda não entendo isso. Não é, isso é novo para mim. Eu vim descobrir a ideia do preto e do negro e a ideia de miscigenação neste contexto com Stephanie Nepomuceno. Entende? Stephanie me abriu os olhos nesse sentido. Então, eu sou novo ainda, então eu não posso. Professor de sociologia é que pode aí, de alguma forma, melhorar esse contexto. E todas as vezes que eu entro para assistir algum debate, eu sou ouvinte, não falo nada. Já viu o Nilson calado? É nesta ideia aí. Eu entro calado e saio mudo. Por quê? Porque eu não sei nada, estou aprendendo. Então, entendendo esta ideia de identidade do povo brasileiro, que precisa ser construída por você, por mim, por Enzo, por Adrian, e aí sucessivamente, por todo mundo, essa construção de povo brasileiro. E espero que vocês do Colégio Adventista comecem a estudar um pouco mais sobre isso, identidade do povo brasileiro. Chama a professora de sociologia para um debate sobre isso. Professor de geografia, de história, de filosofia, outros professores de outras escolas, líderes religiosos. Esse debate não é bater boca, é entrar ouvindo e sair ouvindo. Entende? A gente só vai concluir isso, sei lá quando. Óbvio que é um debate para a sua construção de identidade. Você vai cair na universidade, muitas vezes, e lá eles vão lhe construir com a ideologia de esquerda. E porque você ouviu replicando tudo isso durante muito tempo, você segue. Em outras universidades, você vai entrar com a ideologia de direita e vão lhe construir. Por quê? Porque você está vazio. Você está vazio. Então, se você não tem bases aí estruturantes, tá bom? Aí você vai entrar lá e vai ser... Muita gente entra na universidade, cristãos, sai sem ser cristão. E às vezes nem sai. No primeiro semestre deixa de ser cristão. Muita gente entra na universidade socialista e se torna completamente capitalista, dependendo da universidade que você entra. Entende? Então, por quê? Porque não tem bases sólidas aí. E essas bases é que a gente pretende, pelo menos aqui, introduzir. Estima-se que na época em que os portugueses chegaram, havia cerca de 2 milhões de indígenas. Então, gente, majoritariamente, o Brasil era indígena, ou pré-colombiano, é melhor assim. Então, já entenda, a história do Brasil começa com genocídio. Tá bom? Genocídio, fora as epidemias que existiam no processo das navegações. Então, é uma história de problema grave de saúde pública e outra, além das saúdes físicas, também as psicológicas. Então, essa construção de Brasil, ela chega a um território e ela começa a disseminar problemas, e daí vem a nossa negatividade. Em 2000, 700 mil brasileiros se declaravam indígenas ao responder o censo demográfico. Colegas, nunca utilize de que você é preto, é branco, porque alguém disse que você é. Porque você é indígena, porque alguém disse que você é. É autodeclaração. Mas como você vai dizer que é negro, preto, pardo, branco? Você não deu uma olhada na sua família, não discutiu isso com a sua família, não criou uma árvore genealógica, não buscou informações a respeito disso. Meu pai, o senhor veio de onde? A senhora veio de onde? Chegou em Salvador como? Entendeu a territorialidade?
Vai ficar difícil. O cara do censo demográfico bate na sua porta, que Bolsonaro já cortou as verbas, né? Bate na sua porta, não vai bater mais, a galera quer online. Online você costuma mentir, pronto. Né? Aí bate na sua porta, tudo bom, vamos fazer o censo da sua família. Quantas geladeiras tem na sua casa? Aí você olha para o vizinho está assim mesmo, ó, esperando ouvir sua resposta. Aí você diz, eu tenho 3 geladeiras, o vizinho grita, é mentira! Não tem geladeira nenhuma aí. Eu tenho 3 sim. Então perceba que você se pauta no que a comunidade diz que é ou que não é. É diferente de você trazer a verdade, colocar à tona a verdade, porque aquele dado ali é que vai demonstrar o que é o Brasil. Então, eu nunca minto. Você já respondeu o censo demográfico ou é seu pai que responde? Sua mãe? Não sei, ninguém nunca veio na minha casa perguntar. Então, pronto. Por isso, já veio. Só que quem respondeu foi seu pai e sua mãe. Entende? Quando você tiver a sua casa, o que eu estou dizendo? Quando você tiver a sua, atenda ao censo, porque isso é importante. Ah, mas eu tenho que dizer tudo que tem? O governo precisa saber. Ah, mas eu vou pagar imposto? Vai. Mas só assim a gente consegue ter dados para organizar a política pública. Tranquilo? Os brancos chegaram tanto na condição de proprietários de terra, como na de camponeses, trabalhadores urbanos ou aventureiros. Já os negros chegaram como escravos. No total, mais de 4 milhões de negros foram escravizados. Quero dizer para você que uma coisa é povo... Perdão, tem gente me ligando nesse horário, não dá para atender. Uma coisa é povo imigrante português, outra coisa é povo imigrante africano, outra coisa é povo pré-colombiano. Desta miscigenação surge o povo brasileiro. Então, eu acho que está fácil você entender de que não dá para misturar as coisas. Não dá para ler um livro de história que fale de povo português, povo indígena e povo africano junto. Não tem condições. Por quê? Porque é óbvio que ali por trás tem uma ideologia. Ah, e se eu ler só o de povo português, tem a ideologia do povo português. Se você observar um livro de cultura africana, tem a ideologia africana por trás. Então, cada um defendendo seu ponto de vista. E dos indígenas, do mesmo jeito. Como os índios não escreviam, e nem os africanos, era oral. Era oral. Então, os saberes eram orais e, com o passar do tempo, foram transcritos. Transcritos por quem? Por portugueses, que eram os que escreviam. Então, muito do que você sabe é a ideia portuguesa sobre uma outra cultura. E muito disso é fábula. É por isso que Milton Santos disse que vivemos num mundo de fábula. Então, quer ler algo sobre os africanos, busca um autor negro, de preferência africano. Entende? Para entender africanidades no Brasil. Ou então, algum mestre, algum doutor que fez mestrado na África, doutorado na África. Aí você entende muito bem de que essa pessoa tem propriedade para falar disso. Óbvio que tem uma ideologia por trás, óbvio que tem ideologia por trás. Não é possível que um cara... Quer dizer, não é possível, não. Existe isso, sim. Existe muita gente que sai da Europa, vai estudar na África e conta a história dos africanos pela vertente africana, mas com um olhar branco. Entende? É o chamado lugar de fala. Anote, lugar de fala. Nilson só pode falar sobre Nilson. Ninguém mais no planeta Terra pode falar sobre Nilson. Por quê? Porque quem conhece Nilson, ou quem desconhece Nilson, é Nilson. Ficou claro? Esse é o lugar de fala. Então, não posso dizer que um negro, ele não sofreu. Você não sofreu nada, Lumena. Você não sofreu nada, Carol Conká. Só ela que pode dizer, elas que podem dizer sobre elas. Entende? Eu, por exemplo, não posso dizer que um branco não tem sentimento por um negro. Eu acho bem complicado. Só o branco pode dizer.
se ele tem ou não tem sentimento pelo negro. Ah, mas nunca será igual ao negro. Ô filho, pelo amor de Deus, como é que eu posso mensurar isso? Quantificar isso? Ah, mas pela história. A história é a história. Eu não posso falar do futuro. Pega uma criança, um bebê e diz, ela acabou de nascer. Ué, ué, você não gosta de negro porque você é branco, né? É meio que sem nexo. Essas coisas aí, né? Mas isso acontece. Vamos lá, avançando para a gente concluir. Temos aí diversas manifestações. E aí eu espero que você se descubra, tá bom? O professor de Sociologia já falou sobre isso? Sim ou não? Sei. A professora já falou sobre isso, sobre o que é um mulato, um caboclo, um mameluco, um cafuzo, a identidade do povo brasileiro, já? Já deu essa aula? Eu acho que não, né? Vocês me ouvem? Eu te ouço sim, é que eu não sei porque normalmente eu tô dormindo. Ok. Pode falar um pouquinho assim. Eu estou perguntando se ela já falou sobre isso, porque esse é um conteúdo de sociologia. Que eu me recorde, tem isso aí, essa coisa que Pedro falou. Ele acha que já, mas que eu me recorde, não. Tá bom, massa, mas você precisa, na aula de sociologia, debater sobre isso, porque é um conteúdo dela. O que eu estou te dizendo Eu acho aqui, que ela já falou sim sobre isso. ok, se ela já falou e você não lembra, meu filho, volte à aula. Volte à aula, porque é isso que vai cair na sua prova, é cultura e identidade do povo brasileiro. Vai cair no Enem, é isso. E agora é o momento da interdisciplinaridade, porque assim, quando ela falou de mulato, eu vou dizer de povo brasileiro. Quando ela falar de caboclo, eu vou falar de povo brasileiro. Quando ela falar de cafuso, eu vou falar de povo brasileiro. Eu estou falando de você, estou falando de Nilson, estou falando de Cunha, que está entrando aí agora. Entende? Estou falando da gente, de povo brasileiro. Então eu preciso entender essa dinâmica. E essa população vai se miscigenar mais ainda, e aí vão construir os espaços. Entende? E esses espaços, eles constroem história, constroem cultura, alteram o meio ambiente, e aí entra história, geografia, falou, é isso que vai cair no seu Enem. E olha, para piorar ou para melhorar, existem escritores, pintores, poetas, artistas que vão retratar esta dinâmica. E Tarsila do Amaral é uma das que mais representa o povo brasileiro. E é isso que nós vamos trabalhar na nossa próxima aula. Tá bom? Não vou trabalhar Tarsila do Amaral, não vou trabalhar Rui Barbosa, não vou trabalhar... Deixe-me ver outro. Dorival Caymmi, não vou trabalhar. Não vou trabalhar Caetano, não vou trabalhar. Óbvio que está tudo isso inserido aí. A obra de Caetano, a obra de Tarsila, a obra de todo mundo, ela se constrói através do observar, do olhar e daquele espaço. E se é território ou lugar, estou terminando, Cunha, se é território ou lugar, certo? Se é região, entende? Se é espaço geográfico, não importa, estamos falando de Brasil. E é aí que está. Agora, de fato, começa a aula sobre Brasil e geografia humana. Um abraço, um beijo, eu fui, viu? Próxima aula voltamos com isso aí para a gente concluir. E é aula prática. Um abraço. Tchau, professor. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Valeu.